Olá a todos! No vídeo de hoje vamos ver como utilizar a equação de Bernoulli considerando perda de carga para calcular a vazão de escoamento de um fluido, através da velocidade. Então aqui eu já deixei a planilha pronta, como podemos ver. Se a gente tiver uma tubulação de 120 metros de comprimento equivalente com uma altura inicial de 5 metros, a gente consegue 9,67 metros cúbicos hora de vazão. E quanto dá isso em litros por segundo? Dá 2,71 litros por segundo. Aqui já tem um gráfico mostrando como é a vazão em função do diâmetro. E se eu alterar o diâmetro? A vazão fica menor. Se eu aumentar o comprimento, a vazão fica menor também. Se eu aumentar a altura inicial, a vazão fica maior porque eu tenho maior ação da gravidade. Então é isso, espero que gostem do vídeo. Para analisarmos a perda de carga utilizando a equação de Bernoulli, vamos imaginar a seguinte situação. Um reservatório é responsável pelo abastecimento de determinado produto num reator. E eu desejo saber qual é a velocidade desse produto que chega no reator para poder estimar a vazão e assim saber quanto tempo ele vai demorar para encher. Para isso, vamos definir dois pontos. Um ponto no topo do líquido dentro do tanque reservatório e outro ponto na saída do fluido no reator. Analisando agora esses dois pontos, temos que no ponto 1, a pressão é igual a P1, que é a pressão do ar no interior do reservatório. Também temos que a velocidade nesse ponto é zero. Por quê? Porque a velocidade que o reservatório diminui é muito inferior à velocidade da saída, então podemos desprezar ela. E a altura é igual à distância desse ponto ao referencial. Agora analisando o ponto 2. A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão do gás no interior do reator. A velocidade no ponto 2 vai ser igual a V2, que é o que a gente deseja calcular. E a altura no ponto 2 vai ser igual à distância entre o ponto 2 e o nosso referencial. E a perda de carga nesse sistema acontecerá na tubulação, que liga os dois tanques. Então temos a distância equivalente, que leva em conta joelhos e válvulas no meio do caminho, e a velocidade dentro dessa tubulação, que será igual à velocidade no ponto 2. A velocidade durante todo o trajeto será constante, porque estamos considerando um fluido incompressível e que o diâmetro não varia em todo o trajeto. Para calcular a velocidade dentro da tubulação, usaremos a equação de Bernoulli. Primeiramente, vamos substituir o termo de perda de carga nessa equação pela fórmula de Darcy. Agora vou multiplicar todos os termos dessa equação pela gravidade, fazer V1 igual a zero, já que a velocidade no tanque é desprezível, e isolar o V2. Agora vamos colocar o V quadrado em evidência e passar tudo o que está multiplicando ele dividindo. Agora basta tirar a raiz dos dois lados. Mas olhando para essa equação agora, percebemos que há um problema nela. O fator de atrito depende do Reynolds, e o Reynolds depende da velocidade, e a velocidade que estamos tentando calcular. Então, para obter essa velocidade, nós precisaremos realizar um método iterativo. Bem, a primeira etapa para realizar esse cálculo é fazer um chute de qual vai ser a velocidade do fluido. Com essa estimativa, poderemos calcular o Reynolds. A partir do Reynolds é possível calcular o fator de atrito na tubulação e, finalmente, utilizar isso na equação de Bernoulli para estimar qual seria a velocidade nessas condições. Aí a gente compara o nosso chute e a velocidade que a equação retorna. Se o erro for maior que o aceitável, a gente usa o valor que a equação retornou para realizar novamente as contas, se não, a gente simplesmente retorna o valor calculado. Agora aqui no Excel eu já deixei a planilha pronta para agilizar o vídeo. Essa planilha está separada em duas partes. A interface com o usuário, onde é possível alterar os dados de entrada, no caso o comprimento, a altura, pressão, a densidade do fluido, a viscosidade, o diâmetro da tubulação e a rugosidade. Também é possível alterar qual vai ser a unidade de saída. Por exemplo, posso querer a unidade em metros, posso querer a vazão em litros por segundo ou em polegadas. Nada disso vai afetar nossas contas.
Por quê? Porque aqui é a interface. Após o usuário fazer isso, os dados vão para cá, onde eles são convertidos de volta para o SI. Então as contas serão feitas totalmente com o sistema no SI. E depois o resultado a gente converte de volta para mostrar para o usuário. Isso pode ser visto no vídeo de conversão de unidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem deseja ver como eu fiz essas conversões é só clicar no link. Mas vamos agora ver como fazer essa conta, como fazer essa função. Primeiramente, vamos na aba Desenvolvedor, Visual Basic. Novamente, para quem não tem essa aba habilitada no Excel, eu vou deixar um link aqui na descrição de como habilitar. Mas seria bom ver o primeiro vídeo dessa série de vídeos antes de ver esse. Por quê? Porque eu utilizo a função de Colebrook-White para retornar o fator de atrito, que vai ser usado na equação de Bernoulli. Então, esse vídeo é quase uma sequência do outro. Então, vamos começar a função. Vamos então definir agora uma função chamada Bernoulli. A primeira coisa que precisaríamos fazer nessa função é definir as variáveis de entrada. Então eu já deixei a planilha aqui do lado e a gente vai colocar as variáveis de entrada de acordo com a planilha para facilitar. Essas variáveis são do tipo double por serem números reais. Agora vamos definir algumas variáveis auxiliares. V2, que será a velocidade estimada, F, que será o fator de atrito, Reynolds, que será o Reynolds, e V2F, que vai ser a velocidade depois da iteração. E um contador, que vai ser um inteiro, responsável por fazer a contagem do número de vezes que fizemos a iteração. Inicialmente vamos definir V2 igual a 0 e V2F, que é o nosso chute inicial, igual a 1,5 metros por segundo, porque geralmente as tubulações são projetadas para que a velocidade fique entre 1 metro por segundo e 2,5 metros por segundo. Então 1,5 metros por segundo para ficar na média. E um contador igual a 0. Agora vamos fazer a estrutura de repetição responsável pelo método iterativo. Então eu vou definir que ela faça esses cálculos, repita, enquanto a diferença entre a velocidade anterior calculada e a velocidade calculada no momento, dividido pela velocidade calculada no momento, seja maior do que 0,001, que seria enquanto a diferença entre as velocidades for maior do que 0,1%. Agora vamos colocar o contador recebe ele mesmo mais 1, então toda vez que passa pelo processo iterativo soma 1, e V2 recebe V2F. Por que eu só defini que eles são iguais dentro da estrutura de repetição e não fora? Ali em cima eu defini V2 como 0 antes. Por causa que eu precisava que eles entrassem na estrutura de repetição. Se eu não fizesse isso, assim que ele fosse fazer o teste ali da diferença entre eles, ele ia constatar que a diferença entre eles é 0, não é maior que 0,01, então ele não entra na estrutura de repetição. Por isso que eu defini fora como diferente e dentro eu faço eles iguais. Agora vamos definir Reynolds. Reynolds vai ser igual a densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido por μ. Nesse ponto, tanto faz usar V2F ou V2, porque elas são iguais. Agora vamos definir o fator de atrito. O fator de atrito eu vou chamar a função Colebrook-White, que a gente viu no vídeo 1 dessa série de vídeos. E essa função exige que eu mande o Reynolds, que eu já calculei, a rugosidade, que foi um parâmetro de entrada, e o diâmetro, que também foi um parâmetro de entrada. Agora vamos definir V2F conforme a equação que deduzimos anteriormente. Nesse ponto, V2F e V2 são diferentes, porque eu já fiz um cálculo para definir V2F. Então, quando terminar essa estrutura de repetição, ele vai comparar esses dois valores diferentes e verificar se está maior que o erro. Se estiver maior que o erro aceitável, ele continua fazendo estrutura de repetição. Se estiver menor, ele sai da estrutura de repetição.
Agora eu vou fazer um if. Se o contador contar mais de 100 vezes, que a repetição aconteceu mais de 100 vezes, eu quero que ele saia da estrutura de repetição e pare de tentar. Então eu vou fazer um if e um exit do. Quando essa conta não vai convergir? Quando essa equação não vai convergir? Para valores baixos de Reynolds, o fator de atrito é definido como 64 sobre Reynolds. Então, para valores baixos, ela converge rápido, porque simplesmente entra naquela parte da função. Para valores muito altos, é definido pela função de Colebrook-White, que é uma função contínua e também converge muito rápido. Agora, quando estiver em regime transiente, ali no meio do gráfico, o que pode acontecer? Uma hora ele está calculando pela função de 64 sobre Reynolds para fazer o fator de atrito. Aí ele acha um fator de atrito muito baixo. Aí ele define, não, a velocidade tem que ser maior. Aí com a velocidade maior, o Reynolds se torna maior. Daí ele começa a calcular o fator de atrito pela equação de Colebrook-White. Daí a equação diz, não, o fator de atrito é maior do que o definido anteriormente. Aí a velocidade abaixa. Com a velocidade mais baixa, o Reynolds abaixa. Então volta para o laminar. E ele fica nesse vai e volta e nunca converge. Então por isso que a gente tem que ter uma escapatória disso. Agora voltando aqui para a conta, já que está tudo certinho, podemos finalizar o loop e colocar uma condição. Se o contador chegar a 100, significa que a equação não convergiu. Já que a equação não convergiu, eu vou mandar retornar um erro. Simplesmente vou mandar retornar erro. Se não, se o contador chegou em qualquer outro valor entre 0 e 100, a equação convergiu. Então eu mando retornar V2F. Agora que já terminamos essa função, podemos voltar para o Excel. E vamos colocar aqui a função. Eu já renomeei, como vocês podem ver aqui, ó, cada variável com um nome para facilitar. Então, vamos colocar igual Bernoulli, que é a função que a gente criou, né? E comprimento, ponto e vírgula, altura I, altura F, pressão I, pressão F, densidade, viscosidade. O diâmetro eu não vou colocar aquele ali é só o base para criar o gráfico. O diâmetro eu vou pegar aqui dessa tabela ao lado. Dá um ponto e vírgula e rugosidade. Então todos os termos já estão. Ele já calculou, se eu der 2 cliques ele vai até o final e calcula a velocidade para cada diâmetro. Então se eu subir aqui, já está calculando tudo certinho. Daqui para cá eu faço a conversão de unidade, por exemplo, ó, se eu mudar aqui a velocidade para pés por segundo, daqui para cá ele converte usando a tabela. E daqui para cá ele só faz a escritura, como escrever isso na tabela e aqui. Isso está disponível na aula de conversão de unidade, como fazer isso e como deixar a unidade aqui do lado, eu fiz simplesmente eu concatenei o texto, eu peguei o que está aqui, o valor, junto com o que está nessa tabela aqui abaixo. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e até mais.